O vento gélido da Escandinávia soprava contra o rosto de um homem que não encontrava paz na quietude da terra. Ragnar Lothbrok, um simples fazendeiro de mãos calejadas pelo arado e pelo frio, olhava para as águas cinzentas do norte com uma fome que o trigo colhido jamais poderia saciar. Para os outros homens de sua aldeia, o mar era uma barreira mortal e o fim do mundo conhecido. Para Ragnar, ele era um convite sussurrado pelo próprio pai de todos. Ele via corvos negros sobrevoando os campos de Kattegat e sentia, no fundo de sua alma, que Odin exigia dele algo muito maior do que uma vida de obscuridade. Seus olhos azuis, penetrantes e inquietos como o gelo profundo, buscavam constantemente o horizonte proibido do oeste, um lugar que os anciãos tratavam apenas como um mito de marinheiros bêbados. Enquanto seus vizinhos se contentavam com as incursões para o leste, onde as terras eram conhecidas, Ragnar verdadeiramente sonhava com o destino, com campos férteis e templos repletos de segredos que aguardavam pacientemente além da névoa e da vastidão oceânica que poucos ousavam navegar. No entanto, o caminho para a glória estava bloqueado pelo medo e pela rigidez da tradição, encarnados na figura do Earl Haraldsson. O antigo líder representava uma ordem estagnada que governava com uma mão de ferro, punindo a curiosidade e celebrando apenas a obediência cega. No grande salão comunal, sob o brilho vacilante das tochas, o conflito tornou-se inevitável. Ragnar desafiou publicamente a autoridade do líder ao propor uma expedição rumo ao desconhecido, mas foi recebido com um riso amargo e ameaças veladas. Haraldsson via na ambição de Ragnar uma semente perigosa de traição, temendo genuinamente que o sucesso do jovem fazendeiro pudesse eclipsar seu próprio prestígio e autoridade. A tensão entre o velho e o novo crescia como uma tempestade silenciosa, dividindo lealdades e preparando o terreno para um confronto sangrento que mudaria para sempre o destino do povo nórdico. Desafiando ordens expressas, Ragnar reuniu homens corajosos e partiu em uma embarcação inovadora, construída para resistir às ondas brutais do mar aberto. A travessia foi um teste de fé, mas o destino recompensou sua audácia com as costas de Lindisfarne. O saque ao monastério foi um choque brutal de mundos. Entre o sangue e o ouro, Ragnar encontrou algo mais valioso: o monge cristão Athelstan. Enquanto outros viam apenas um escravo, Ragnar percebeu nele um portal para novos conhecimentos. Athelstan falava de um Deus único e reinos distantes, tornando-se o núcleo emocional da jornada e o elo fundamental entre as culturas nórdica e saxã. Essa captura não foi apenas um ato de pirataria, mas o nascimento de uma conexão que desafiaria as crenças fundamentais de ambos e mudaria o curso da história. O retorno triunfante de Ragnar, trazendo riquezas e conhecimentos geográficos inéditos, foi a sentença definitiva para Haraldsson. O Earl, consumido pela inveja, lançou uma perseguição implacável contra a família de Ragnar, forçando o guerreiro a lutar pela sobrevivência. O clímax culminou em um combate mortal pelo título de líder. No centro do vilarejo enlameado, o aço chocou-se em um duelo de ideologias. Haraldsson lutava pelo passado, enquanto Ragnar golpeava pelo futuro. Com um movimento preciso, Ragnar encerrou o reinado do antigo líder, assumindo o trono de Earl para levar seu povo adiante, rumo a um destino glorioso sob os olhos dos deuses. Para o novo e visionário líder, o poder era apenas uma ferramenta. Sua motivação nunca fora o ouro, mas a busca por terras férteis e sabedoria. Antes de prosseguirmos pelo mar com essa jornada épica de sangue e glória, inscreva-se no canal e nos conte pessoalmente nos comentários de onde você está assistindo. Enquanto o sol se punha, tingindo o fiorde de vermelho, Ragnar permanecia no porto, observando as nuvens misteriosas e negras no horizonte.
Uma tempestade épica estava agora se formando, carregando traições e o peso inexorável de uma coroa futura, deixando claro que a Escandinávia era pequena demais para os seus sonhos. O horizonte da Escandinávia já não bastava para conter a inquietude que pulsava nas veias de Ragnar Lothbrok. Agora consolidado como rei, ele sentia que o mundo era um tabuleiro vasto demais para ser ignorado por quem buscava o eterno. Seu nome era sussurrado com pavor e reverência, desde as costas gélidas do norte até os rios ensolarados da Frânquia, onde a lenda do guerreiro que veio do mar começava a ganhar contornos de pesadelo. O auge de sua glória militar materializou-se diante das muralhas impenetráveis de Paris. Uma cidade de pedra banhada pelo rio Sena, que se erguia como um desafio que nenhum homem do norte jamais ousara enfrentar em tamanha escala. Sob o comando estratégico de Ragnar, uma frota colossal de navios dragão serpenteou pelas águas francesas, trazendo consigo uma horda faminta por conquistas e glória. O cerco foi um balé de brutalidade e engenhosidade. Ragnar, ferido e consumido por uma febre persistente, orquestrou uma das maiores audácias da história viking ao simular sua própria morte e uma falsa conversão ao cristianismo apenas para atravessar os portões da cidade dentro de um caixão. A queda de Paris foi o ápice de sua lenda, um triunfo que ecoaria por séculos, mas o ouro que ele carregou de volta para o norte pesava muito menos do que o vazio existencial que começava a devorar sua alma. No centro dessa tempestade de conquistas, a alma de Ragnar estava perigosamente dividida entre mundos opostos. Ele não era apenas um guerreiro sedento por sangue, era um buscador de verdades ocultas. Sua amizade com o monge Athelstan floresceu em uma simbiose espiritual complexa que desafiava a lógica de seu povo. Entre as runas de Odin e as orações latinas sussurradas nos cantos escuros, Ragnar encontrava-se em um labirinto de dúvidas metafísicas. Ele passou a usar a pequena cruz de Athelstan contra o peito, um gesto de respeito e curiosidade que muitos vikings viam como uma traição imperdoável aos deuses antigos. A perda de Athelstan, brutalmente assassinado pela mão cega e ciumenta de Floki, foi o golpe de misericórdia que estilhaçou o coração do rei. Com a morte de seu guia espiritual, a luz da curiosidade intelectual transformou-se em uma melancolia cinzenta e sufocante. Ragnar agora governava um império de sombras, sentindo-se mais próximo do deus silencioso de seu amigo em seu luto do que dos deuses nórdicos em suas festas barulhentas de vitória. A solidão tornou-se sua companheira mais leal. E o fardo da coroa começou a curvar seus ombros que um dia foram invencíveis. Contudo, a ferida mais profunda e incurável não veio de um inimigo saxão ou franco, mas de seu próprio sangue. Rolo, o irmão que sempre caminhou à sombra da grandeza e do carisma de Ragnar, permitiu que a semente da inveja germinasse em uma traição definitiva e dolorosa. Ao decidir permanecer em solo franco e aceitar terras, títulos e a mão de uma princesa do imperador Carlos, Rolo quebrou o vínculo sagrado da fraternidade viking. Ver seu próprio irmão trajando armaduras estrangeiras e defendendo os muros de Paris contra seu próprio povo foi uma agonia que nenhuma espada de aço poderia infringir. A batalha fratricida nas águas do Sena, onde o sangue Lothbrok correu contra si mesmo, marcou o fim definitivo da Era de Ouro de Ragnar. Derrotado não apenas no campo de batalha, mas desintegrado emocionalmente, o rei viu seus sonhos de colonização pacífica e troca de conhecimentos desmoronarem sob o peso do ego e da deslealdade familiar. A glória conquistada em Paris havia se transformado em cinzas e um amargo arrependimento. Quebrado, doente e profundamente desiludido com a natureza humana, Ragnar Lothbrok simplesmente desapareceu. O homem que desafiou deuses e reis abandonou seu trono em Kattegat, sua família e seu povo faminto por liderança, mergulhando em um exílio voluntário que durou longos e misteriosos anos.
Enquanto o mundo lá fora cantava canções épicas sobre suas façanhas heróicas, o Ragnar real vagava como um fantasma sem rumo, consumido pelo fardo insuportável de uma fama que ele já não desejava carregar. O contraste era cruel e irônico. Para o mundo, ele era uma lenda viva, um semideus que havia conquistado o inalcançável. Para si mesmo, ele era apenas um pai que falhou em proteger seus afetos, um amigo que perdeu sua bússola moral, e um rei que viu sua visão de futuro ser distorcida pela ganância de outros. O tempo passou implacável, os invernos se sucederam endurecendo a terra, e a lenda de Ragnar tornou-se uma sombra que pairava sobre a Escandinávia, onde seus filhos cresciam sob o peso esmagador de um nome que parecia pertencer a um passado glorioso e distante. Então, quando todos já o davam como morto ou perdido nas brumas do esquecimento, o impossível aconteceu sob a luz pálida de um entardecer. Um homem velho, de barba longa e grisalha, com roupas maltrapilhas e olhos que ainda guardavam o azul tempestuoso de outrora, caminhou penosamente pelas ruas lamacentas de sua antiga capital. Ragnar estava de volta, mas não como o conquistador radiante que partira para Paris. Ele era agora um homem que buscava desesperadamente o ponto final de sua própria história. Diante de seus filhos, agora guerreiros formidáveis e homens feitos que mal o reconheciam através das cicatrizes do tempo, ele fincou sua espada no solo com um golpe seco. O silêncio absoluto caiu sobre a multidão de Kattegat, enquanto ele lançava o desafio definitivo, um grito de guerra que era também um pedido de libertação. "Quem quer ser rei?" perguntou ele com uma voz que ainda carregava o trovão da autoridade ancestral. O retorno não era para reivindicar o poder perdido, mas para preparar o terreno para sua jornada final de redenção, uma missão que exigiria dele o sacrifício supremo em terras estrangeiras. Ragnar compreendia que o velho mundo estava morrendo, e ele, como seu principal arquiteto, deveria partir com ele. Para um homem que havia desafiado deuses e atravessado mares desconhecidos, morrer de velhice em uma cama de peles seria um insulto insuportável ao seu destino. Ele reuniu uma tripulação modesta, formada apenas por aqueles que ainda acreditavam no brilho hipnótico de seus olhos azuis, pois sua fama havia empalidecido e seus tesouros haviam se esgotado nas brumas do exílio. Ao lado de Ivar, seu filho que carregava a inteligência mais afiada e cruel de todos os seus herdeiros, ele navegou uma última vez em direção às costas de Wessex, com uma determinação sombria. Esta não era uma expedição de fogo e aço, mas uma peregrinação de fantasmas e intenções ocultas. Ragnar sabia, enquanto sentia o sal marinho arder em suas cicatrizes antigas, que jamais voltaria a ver os fiordes escarpados da Noruega. Nas terras de Wessex, o encontro entre Ragnar e o rei Egbert não foi marcado pela violência das espadas, mas por uma melancolia mútua. Eles se sentaram como velhos amigos, cercados por pergaminhos latinos e vinho tinto, discutindo a natureza mutável do divino e a fragilidade das coroas terrenas. Entre sussurros sobre a memória de Athelstan, o monge que os unira em um laço espiritual improvável, Ragnar revelou sua última e mais brilhante estratégia. Ele não buscava misericórdia, ele buscava o martírio definitivo. Em um diálogo carregado de filosofia, dúvida e reconhecimento mútuo, ele convenceu Egbert a entregá-lo ao rei Aelle da Nortúmbria. Era uma armadilha psicológica perfeita, um xeque-mate inevitável. Ao morrer pelas mãos de Aelle, Ragnar não seria apenas uma vítima comum, mas o estopim necessário de uma fúria nórdica que engoliria toda a Britânia. Ele estava transformando deliberadamente seu próprio cadáver em um manifesto de guerra irrefutável. A jornada até o reino de Aelle foi um calvário de humilhações físicas e torturas que Ragnar suportou com uma calma transcendental que apavorava seus captores.
Quando foi finalmente lançado na gaiola de ferro, sobre o poço escavado na terra fria, o rei Aeli acreditava estar assistindo ao fim patético de um demônio pagão que assolara suas terras. Ele não percebia que estava diante do nascimento de um mito imortal. O ar estava pesado com o cheiro de terra úmida e o chiado sinistro de centenas de víboras famintas que se contorciam freneticamente no fundo do abismo escuro. Ragnar olhou para o céu cinzento da Inglaterra uma última vez. Sua voz agora era um hino que desafiava a própria mortalidade. Ele proclamou com alegria seu desejo pelas portas douradas de Valhalla, falando de um banquete onde beberia em chifres curvados na companhia dos deuses e de seus ancestrais. Quando a gaiola se abriu e ele despencou na escuridão absoluta, o sorriso em seu rosto era o de um homem que havia vencido o próprio tempo. As serpentes cravaram suas presas na carne do rei, mas o grito que ecoou de suas entranhas não foi de dor, mas de triunfo. Cada gota de veneno que corria em suas veias era um selo sagrado que garantia a invasão devastadora de seus filhos. A notícia da execução brutal de Ragnar Lothbrok cruzou o oceano como um trovão. O grande exército pagão, liderado pela força de Bjorn e a astúcia doentia de Ivar, desembarcou nas praias saxãs para cobrar o preço de sangue que Ragnar havia meticulosamente planejado em sua cela. A morte do fazendeiro visionário não foi um ponto final, mas o prefácio de uma nova e sangrenta era. Ele deixou de ser um homem de carne e ossos para se tornar um ideal inatingível, uma força da natureza que redesenhou as fronteiras da Europa e a fé de povos inteiros. No final, a lenda de Ragnar Lothbrok provou que o verdadeiro poder de um homem não reside no que ele conquista em vida, mas no vazio indelével que ele deixa para trás e na coragem de sacrificar seu presente pela eternidade gloriosa de seu legado. Ele se tornou a tempestade que moldou as nações modernas,